Se você chegou até aqui, é porque você já está empenhada com o seu chamado. Você já entendeu que você tem um chamado e que você precisa dar continuidade àquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Você já aprendeu que você precisa de disciplina espiritual, que você precisa colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido nesses dias. Então você está no caminho certo. Seja muito bem-vinda à nossa quarta aula da Escola de Esther. Hoje nós sabemos que é mais um dia, é mais uma oportunidade que o nosso Abba Pai ele tem nos concedido. Eu queria te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades o Senhor ele tem te concedido? Para pensar. Quantas oportunidades ele tem feito chegar até você? Você já parou para pensar? Quantas vezes o Senhor ele tem que te lembrar do seu chamado? Quantas vezes o Senhor ele vai usar pessoas, lugares, a palavra dele para te lembrar que você não é um acaso? Mulher, você tem um propósito. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Eu estava lembrando de Moisés. Quando o Senhor viu o tempo determinado para chamar Moisés para uma linda obra. Moisés já tinha os seus quase 80 anos, um tempo de velhice, um tempo talvez até mesmo de não mais acreditar que pudesse ser escolhido para algo. Moisés estava num lugar cotidiano, ele estava a apacentar um rebanho que não era dele, era do sogro dele. Moisés estava fazendo o todia, o chamado ordinário. E nesse lugar, numa sarça ardente, ele escuta uma voz chamando por ele, Moisés. E quando ele escuta essa voz, ele vê aquela sarça pegando fogo e não se consumindo. E ele escuta: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Ali começa uma trajetória ao qual Moisés jamais imaginou viver. Talvez você hoje está num dia comum, cheia de dificuldades, de dúvidas. Você já foi traída, perseguida, abandonada. Talvez nem você acredite nesse chamado mais. Você veio aqui, você parou aqui nessa aula, mas você tá assim, nem sei por que eu tô fazendo isso. Eu quero dizer para você, ei, é você mesmo que o Senhor tem chamado por esses dias. É você, mulher. Eu lembro que quando o Senhor me chamou para fazer algo, eu dizia, eu não sou capaz. Eu dizia, eu não consigo. Eu mostrava para Deus as minhas limitações, como Moisés falou com Deus. Quando Moisés falou assim, eu não sei falar, né? Eu sou uma pessoa que não tem uma boa fala. Coloca o meu irmão para fazer isso. Quantas vezes você apontou pessoas para fazer aquilo que você foi escolhida para fazer? Quantas vezes você se comparou com pessoas? Você olhou para a outra mulher e você ficou se comparando e dizendo, mas ela faz melhor do que eu. Inclusive, foi uma das aulas que a gente já fez, se eu não me engano, foi a aula passada, que nós falamos sobre o lugar da comparação, que é o lugar onde a gente fica paralisada. Porque o que Deus colocou na sua mão para fazer é único. Outra pessoa não vai fazer igual você faz. E o que a pessoa faz, você também não vai fazer igual a ela, porque você é única. Única. E hoje nessa aula, a gente vai falar sobre não vou me dobrar. Não vou me dobrar. Não vou me render àquilo que não é o meu chamado. Sim, muitas vezes no meio do chamado, a gente vai ver oportunidades que parecem até ser boas, mas que não é pra gente. Mas aquilo que é pra gente, às vezes a gente não quer fazer. Interessante, né? A gente está lendo hoje, aqui no livro de Esther, nós vamos começar a ler o capítulo 3. Mas o que vai
dá essa introdução do capítulo 3 é o finalzinho do capítulo 2, lá a partir do verso 21, que foi quando Mardokai, o tio de Esté, né, o primo, também chamam de tio, mas é o primo dela, ele viu que 2 homens estavam conspirando contra o rei. Eles estavam armando para poder matar o rei. O que Mardokai fez? Ele contou para Esther. E o que Esther fez? Esther contou para o rei. E o rei viu que realmente aquilo ali era um fato verídico e foi anotado isso no livro das Crônicas, que é um livro que anotava todos os acontecimentos do palácio, do reino. Então foi anotado ali que através de Mardokai, né, o rei teve livramento de morte, porque Mardokai foi um instrumento na vida do rei para ver que aqueles 2 homens estavam conspirando a morte dele. E Esther foi responsável dessa mensagem chegar até o rei. E aí entra Amã no meio dessa história, porque Amã, ele foi escolhido pelo rei. O rei escolheu Amã e deu um lugar de destaque para ele. E nesse lugar de destaque, houve uma ordem que todas as pessoas se prostrassem quando Amã passasse, se ajoelhassem, se rendessem diante de Amã. Só que Mardokai, ele não se rendia, porque ele sabia que a única pessoa digna de que todo joelho se dobrasse era diante do Deus vivo, o Deus de Israel. Então, todas as vezes que Mardokai via Amã e era para ele se prostrar, Mardokai não se prostrava. Ele não se ajoelhava. E isso causou imensa raiva em Mardokai. Ele ficou muito bravo. E ele perguntou, por acaso esse homem não sabe que é necessário que ele se ajoelhe? Só que ele fez novamente a passagem dele lá pelo palácio, né? Saiu ali no local onde Mardokai estava. Todas as pessoas faziam a referência a ele, se ajoelhavam, mas Mardokai permanecia firme naquilo que o Senhor já tinha colocado no coração dele. E eu lembro de quem? De Daniel. Eu lembro de Daniel, mais uma vez. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael, lá diante daquela estátua, que eles não se prostraram, eles não se ajoelharam também, e eles foram lançados na fornalha de fogo, mas o 4º homem da fornalha não deixou que nem um pouquinho do calor daquele fogo chegasse diante daqueles 3 jovens. E aqui a gente entra nessa aula, aproveitando esse fio guia, sobre separação. Eu quero falar um pouquinho que, se você é separada para algo, você não pode estar em todo lugar, você não vai comer tudo que as pessoas comem. A pessoa que é separada, ela não se dobra para tudo que todo mundo se dobra. Ela anda na contramão, sabe? Ela é aquela que as pessoas vão falar assim, mas você nunca faz, mas você nunca vai, mas você nunca come, mas você nunca participa. Porque a pessoa, a mulher que ela é separada para um propósito, ela não se rende a qualquer coisa. Mesmo que isso coloque em risco a vida dessa mulher. Ela vai andar na contramão mesmo, porque ela sabe, ela conhece a sua identidade. Às vezes a gente distorce a nossa identidade pelos padrões do mundo, das pessoas que a gente convive. Às vezes a gente fica desalinhada, porque a gente começa a ouvir muita coisa e não ouvir o que Deus fala. A gente começa a fazer o que todo mundo está fazendo e não o que Deus falou para a gente fazer. Mulher, você não foi chamada para fazer o que todo mundo faz. Você não foi chamada para se dobrar diante de tudo que todo mundo se dobra. Você não foi chamada para dizer sim para o que todo mundo diz sim. Você não foi chamada, mulher, para dizer não para o que todo mundo diz não. Você vai fazer o caminho contrário, porque o que Deus tem com você não é padronizado com esse mundo. É padronizado com a palavra de Deus. É padronizado com o céu. O céu é o seu lugar. Nós somos estrangeiras, peregrinas aqui nessa terra. Você está aqui de passagem. Você teve dia de nascer.
Data de nascimento, né? Você nasceu num dia que Deus escolheu para que você viesse à Terra. Você tem uma jornada, uma linda jornada. Essa jornada depende mais de você do que de Deus, porque a sua história diante de Deus já está toda escrita. Deus ele já escreveu a sua história. Ele já determinou os seus caminhos, ele já determinou os teus passos. Ele sabe tudo sobre você. Como diz lá em Salmos 139, antes que você nascesse, que você fosse formada no ventre da sua mãe, tudo aquilo que Deus tem para você já foi escrito e registrado no livro da vida. Ele conhece tudo sobre você. Ele fez você autêntica. Ei, para de ficar reclamando da cor do seu cabelo, da espessura do seu cabelo. Para! Você foi feita pelo Senhor, seus olhos, a cor dos seus olhos, o modelo do teu rosto, o formato do teu rosto, o seu tamanho. Foi tudo designado pelo Senhor. Ele escolheu você, ele te deu um nome. Pode parecer que foi a tua mãe, teu pai ou qualquer outra pessoa que escolheu o teu nome, mas o teu nome já foi designado pelo Senhor. Você recebeu um nome, você recebeu um DNA do céu. Não se compare, não se dobre, não aceite tudo que chegar até você. Uma mulher separada, ela tem discernimento espiritual. Ela discerne os tempos, ela discerne o modo de como vai fazer, sabe? Essa mulher, ela tem uma virtude nela. As pessoas querem entender a graça que está sobre ela, mas não tem explicação. Sabe por que não tem explicação? Porque essa graça que está sobre a sua vida, ela não se explica. Ela veio de Jesus, ela veio do Senhor. Então hoje, o primeiro ponto dessa aula é: não se dobre aquilo que não combina com quem Deus chamou você para ser. E outra coisa, não aceite os erros que você está vendo. Não aceite ficar calada diante de injustiças que você está vendo. Vá para o joelho, vá para a oração. Se você conhece uma pessoa que precisa de uma direção bíblica, não se cale. Não se cale. Peça ao Senhor sabedoria e orienta. Às vezes é dentro da sua própria casa. Quer um exemplo? Seus filhos. Às vezes você precisa fazer uma mesa de café, independente da idade dos seus filhos. Porque você já viu algumas coisas que você não concorda. E você sabe que você é mãe e que Deus te elegeu para isso. E você às vezes tem medo de se posicionar. Mas eu quero dizer para você, o amor vence tudo. O amor de uma mãe vence todas as barreiras. O amor de uma mãe vence todas as dificuldades. E se você, mulher, preparar uma mesa de café, chamar o Espírito Santo para sentar nessa mesa, e quando você preparar essa mesa, faz o que ele gosta, o que ela gosta. Prepara aquilo que eles mais gostam de comer no café. Prepara uma mesa, faz tudo muito lindo, coloca uma flor num vaso, sabe? Coloca um fundo de louvor na sua casa. Chama seu filho, chama sua filha. Às vezes é uma criança que você precisa dar mais atenção, olhar mais nos olhos. Você quer saber o que mais causa jovens nas drogas, nos vícios? A falta de afeto e de amor. O olho no olho de uma mãe, de um pai, tem levado jovens a irem para a pornografia, para as drogas. Porque a gente precisa olhar no olho desse filho e dessa filha e mostrar assim: eu te vejo, eu te enxergo, eu quero o melhor para você. Talvez a conspiração de Satanás é para prejudicar o teu filho e a tua filha. Como aqueles dois queriam prejudicar o rei Assuero. E você é a Mardokai da tua casa. Você agora está numa chamada diferenciada. Você foi chamada, você ficou calada, você ficou quieta, mas agora Deus está falando: eu quero que você fale. Eu quero que você fale com amor. E você vai falar. E o Senhor vai colocar as palavras na sua boca. Não vai ser você que vai falar. Não vai ser você. Você fala assim: Deus, agora eu consagro a minha boca, os meus lábios, a minha voz para o Senhor. Não vai ser eu que vou falar. E o Espírito Santo vai conduzir essa conversa. E os seus filhos vão se abrir com você como nunca antes eles se abriram. E haverá cura na sua casa.
Haverá restauração. Às vezes você já é até avó e você precisa sentar com os seus netos. Às vezes você não é mãe, mas você tem uma criança perto da sua casa que você está vendo dificuldade dessa criança, dos pais cuidarem dessa criança. Ajude. Seja canal de bênção. Para este tempo foste escolhida. Para este tempo foste separada. E tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, Ele estará com você. Está sendo anotado no livro da vida. Com certeza haverá resultados positivos naquilo que você vai fazer com amor. Como diz Colossenses 3:23, faça como para o Senhor, sempre, e não como para os homens. Porque quando nós fazemos para como o Senhor, nós agradamos o coração de Deus. Nós falaremos de geração em geração a bondade do Senhor. Nós cantaremos o amor de Deus e os nossos lábios, eles falarão da bondade de Deus por todas as gerações. Salmos 89:1. Então, que você venha, minha irmã, hoje olhar à sua volta. Às vezes você está tão cansada, você está tão sobrecarregada que você ainda não parou para ter uma conversa, sabe com quem? Com Jesus. A disciplina espiritual. Porque nós não vamos chegar nos propósitos sem disciplina espiritual. Nós não vamos chegar nos propósitos sem intimidade espiritual. Como que você acorda? Você já acorda na correria? Você já acorda indo direto fazer suas coisas? Você não consegue parar para falar com o Pai? Você já ouviu o que Ele tem falado com você? Ah, Daiane, eu ouvi. Eu tenho ouvido a voz do Senhor, mas você tem obedecido? Eu lembro que teve uma vez na minha vida que eu ouvia muitos comandos do Senhor e eu anotava, e até hoje eu anoto no caderninho, por isso que eu sempre falo lá no projeto Mulheres Restauradas, quando a gente faz alguma madrugada de oração, eu sempre falo para elas, minhas irmãs, têm um caderno de oração, porque o Senhor vai liberar coisas para você, vai falar coisas com você nesse momento de oração, vai te dar algumas orientações que você deve fazer. E eu lembro que nessa época o Senhor estava me dando algumas direções e eu estava anotando. E eu só anotava. E depois eu ouvi um silêncio muito grande e eu não consegui mais ouvir nada. E eu falei, Deus, por que o Senhor não está mais falando comigo? Por que o Senhor silenciou? E eu ouvi claramente o Espírito Santo falar aos meus ouvidos, filha, eu falo e você não obedece. Do que adianta eu falar e você não obedecer? O meu silêncio, às vezes, será melhor do que a minha fala. Porque tudo aquilo que é falado e não é obedecido se torna silêncio. Se torna falta de execução. Naquele dia entrou um temor no meu coração e eu voltei para os meus cadernos e tudo aquilo que estava escrito ali que eu não tinha feito, eu propus no meu coração obedecer ao Senhor e fazer. Talvez Deus já falou com você coisas lá de trás e até hoje você não fez. Até hoje você não obedeceu à voz do Senhor. A obediência levou Esther a jejuar e a orar 3 dias seguidos. Daiane, não foi Deus que mandou Esther orar e jejuar, não. Foi a disciplina espiritual. Porque quando você tem intimidade com Deus, você vai saber como resolver os seus problemas, porque o Espírito Santo vai direcionar você. Então ela sabia que o Espírito Santo estava direcionando ela para essa missão de orar e jejuar. E convocar outras mulheres para jejuar com ela. Porque uma mulher, quando ela é chamada para algo, ela atrai outras mulheres com aquilo que Deus derrama sobre ela. Você foi escolhida para atrair pessoas para Deus. Essa aula de hoje fala sobre o que eu ainda não fiz que Deus me pediu. O que ainda eu não deixei de fazer que Deus me pediu. E eu continuo fazendo. Deus te chama pelo nome. Ai, minha irmã, se você soubesse o carinho e o amor de Deus por você, você não deixava a murmuração um dia entrar na sua vida. Ele cuida de você em cada dia. Ele cuida de você até quando você acha que ele esqueceu de você.
Ele está cuidando de você. E essa aula sobre não se dobrar, não se prostrar, eu queria que você anotasse. Quais as suas dificuldades? Que você tem sentido dificuldade de executar? Que Deus tem te chamado? Ou o que você tem se dobrado, que Deus tem falado para você, não se dobre mais diante dessa situação? Não caia, não repita mais esses mesmos erros. Chega. Se posiciona, mulher. Eu, o Senhor, quero teu posicionamento hoje. Você olha para o lado, você olha para o outro, parece que as coisas não mudam. Tá em você. A mudança tá em você. Quando você começar a entender que é preciso treinar a tua disciplina espiritual diariamente, você vai entender que Deus, ele quer te levar a um lugar muito além daquilo que seus olhos estão vendo. Mas para isso, existe uma disciplina espiritual, existe um coração quebrantado e contrito, existe um coração arrependido, existe um discernimento de que você não é para estar em todos os lugares, que você não vai estar com todas as pessoas, e isso não é fazer acepção de pessoas, isso é separação. João Batista não comia de tudo, era mel silvestre e gafanhotos. João Batista estava pregando num lugar improvável, no deserto. Ele não estava no meio da multidão pregando. Por que nós não atentamos que muitas vezes o Senhor tem chamado a gente para estar em lugares que ninguém está, para fazer coisas que ninguém até hoje fez? Nós não precisamos reproduzir o que todo mundo faz. Nós não vamos copiar, porque o Espírito Santo, ele quer te dar algo autêntico. Ele quer te dar um projeto que ainda ele não deu para ninguém. Ele quer te levar a fazer coisas que ainda ninguém fez. Ô, mulher, ele conta com você. Que essa aula de hoje, ela ministre profundamente o seu coração e que você coloque aqui nos comentários o que hoje você decide abandonar. O que hoje você não vai mais levar para esse novo nível. O que você tem feito que não tem agradado o Senhor? Qual o teu posicionamento novo? O que você vai começar a fazer de diferente? Você vai fazer o café com seus filhos ou até mesmo com o teu marido? Que eu não dei o exemplo do marido, mas você pode fazer com o marido, você pode fazer com a sogra, você pode fazer com a cunhada. Quem você precisa sentar na mesa e conversar? E falar de coisas que você não teve coragem, mas o Senhor tem falado para você. É preciso você abrir o seu coração. É preciso você usar as palavras com amor. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Você tem o Espírito Santo e ele vai falar mais profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Não perca!